Hoje eu vou conversar com a Cristiana Gonçalves dos Santos Guzmão. Ela é graduada em Direito, ela é mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, ela é servidora do Ministério Público, aqui de Minas Gerais, e integrante do Grupo de Trabalho Institucional que coordena as ações do Programa Marianas. E ela veio falar para a gente justamente sobre esse Programa Marianas. Esse Programa Marianas ela vai explicar para você, mas eu já estava conversando com ela aqui, que eu acho que ela nem sabia disso, que ele tem 3 faces. É uma face da mãe, é uma face da criança e é uma face da outra mãe também. Mas eu queria que você se apresentasse, seja bem-vinda. Para mim é um prazer estar aqui, podendo representar um grupo de trabalho interinstitucional, né, que coordena, como você disse, as ações do Programa Marianas, que é o programa de acolhida de mulheres de 7 Lagoas que desejam fazer a sua entrega voluntária da sua criança recém-nascida para adoção. O que ela faz? Ela acolhe as mães que... Imagino que gestantes também, né? Já quase para, né? Sim. Gestantes que não querem criar os filhos. A mãe ou a gestante engravidou, está gerando a criança, e eu imagino que até para não abandonar essa criança, para não deixar ela em situação, né, de vulnerabilidade, de risco de vida, ela pega essa pessoa que não quer a criança e acolhe. Não é isso? Exatamente. Não sabe, eu acho que quase ninguém, porque todo mundo fala em adoção. Sim. Mas pouca gente pensa, e a mãe que queria doar para adoção? É legal isso. Exatamente. É um programa que ele foi criado a partir de uma demanda aqui de 7 Lagoas em 2018, quando uma jovem estudante, né, engravidou de forma indesejada e não se vendo no momento de exercer a maternidade, né, ou seja, o cuidado, esse carinho, né, que a gente, enquanto mãe, vai fazer naturalmente, ela optou por fazer a entrega de sua criança para adoção. Só que naquele momento, em 2018, né, como hoje ainda é bastante desconhecido o direito, quando ela optou por fazer a entrega aqui em 7 Lagoas, porque a maternidade, Juninho, a gente tem que dizer que ela é porta-tabela. Então essa era uma jovem que era estudante, morava numa cidade, a família dela era de outra, e ela veio ganhar o neném aqui, porque ela manteve toda a gestação em sigilo. E isso a lei permite, não é? Então aí quando a pessoa fala assim, nossa, mas ela conseguiu esconder a gravidez? Conseguiu, porque ela vivia, né, em cidades diferentes, então primeiras férias escolares dela lá da faculdade, ela chegou, ninguém sabia que ela estava grávida, quando ela voltar 6 meses depois, ela ia estar sem barriga, não é? Porque já teria dado à luz, então ninguém ia saber. E aí ela veio ganhar o neném aqui em 7 Lagoas, só que quando ela chegou aqui em 2018, que ela deixou para anunciar no momento do parto que ela queria fazer a entrega, eu falo nós enquanto rede de cuidado, gente que somos profissionais que deveríamos acolher, cuidar, né, saber de todos esses direitos da criança e da mulher, não tínhamos naquela época conhecimento da entrega voluntária. E aí, ao invés de manter o sigilo que ela conseguiu guardar durante a gestação, a primeira providência que foi feita por profissionais da rede foi acionar a família natural. Então, tudo aquilo que ela construiu, nós, enquanto protetores do direito, defensores do direito, desconstruímos, né? Essa jovem chegou a dizer que nós acabamos com a vida dela, e não sem razão, não é? Então, a partir daquele caso em que houve tanta violação de direito, e por parte de quem deveria defender o direito, não é? Nós vimos a necessidade de que tínhamos que tomar providências para aquilo não acontecer de novo, não é? E aí, a partir da promotoria da infância, na época, eu trabalhava lá, é a 10ª promotoria aqui de 7 Lagoas, que tem como titular o Dr. Luiz Gustavo, a quem eu agradeço pela oportunidade de ter começado a construir essa política pública em conjunto. Nós, então, chamamos a rede, né, os principais órgãos que deveriam se envolver para dar garantia desse direito, né, e fomos ver, cadê esse direito, onde é que ele está na lei, né, e pasmem, caros ouvintes, estava lá desde o ano de 2009, e aí aqui o caso foi em 2018, e nós ainda nem conhecíamos e não tínhamos nenhuma estrutura, enquanto rede, para dar efetividade àquele direito. Não, e você sabe que eu sou advogado, né? Eu sou advogado, sou professor de direito e estou sabendo agora. Vai me deixar ir dar aula lá também na faculdade. Eu estou sabendo disso agora. É claro que é um direito de família, mas eu acho que existe também um grande tabu social, porque uma pessoa fala que vai entregar voluntariamente, né?
se já existe alguns tabus para adotar, Sim. imagina para a pessoa falar, olha, estou usando a lei porque não quero ser mãe. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa até esquiva e até como essa menina fez. Sim, e aí a gente fica, à medida que a gente vai dando palestra, vai conversando e vai vendo isso, né, Juninho? Olha, que até os órgãos, até junto aos profissionais que lidam com direito, esse direito ainda é desconhecido porque ele está inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então são poucos os profissionais de direito que militam nessa área, né? Porque como o direito ele é mais de cunho coletivo, então fica mais adstrito aos poderes, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. Então o advogado em si, ele pouco milita nisso. Então o profissional, o estudante de direito, ele quase não vai ouvir falar, não é? Mas mais do que isso, não é para nós, profissionais do direito. Nós precisamos que a sociedade entenda, que a sociedade conheça esse direito, porque ele é um direito que eu falo assim, é um bordão, é um direito que salva vidas. E o que diz a lei sobre a entrega voluntária? Que a mulher que desejar fazer entrega voluntária, ela tem que procurar necessariamente a vara da infância e da juventude da comarca onde ela reside para manifestar a sua intenção. E independente da idade, se for menor de idade? Aí tem algumas particularidades, não é? Uhum. Porque se tratando de menor, nós precisamos sempre de ter um representante dessa jovem, né? Ah, mas e se ela quiser fazer entrega e o representante não quiser? Então a lei, né, nós já temos aí também pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né, que escreveu um manual a respeito disso. Lá ele dá o direcionamento, que havendo divergência de vontades, não é? Se a jovem quer e a representante não quer, tem que ser nomeado um tutor, né? Judicialmente falando, para que represente os interesses dela. E aí é caso a caso, Juninha. Lógico que a especificidade de se tratar de uma menor é mais complicado. Então, tem que ser analisado com mais cuidado, inclusive para que a equipe do psicossocial da vara possa verificar qual é a capacidade, o amadurecimento dessa jovem para tomar uma decisão dessa. Assim, também, quando querem impor, né, a possibilidade de um aborto legal, quando ocorre um estupro de vulnerável, para que essa jovem tome essa decisão. A gente sabe que isso é muito prematuro, não é para uma jovem tomar uma decisão de cometer um aborto, que vai colocar em risco, às vezes, até a própria vida. E aí, olha só, a beleza disso, né, da entrega voluntária, que ela vem exatamente socorrer nesses casos também, não é? Nós sabemos de várias situações em que a mulher é violentada e isso tem sido cada dia mais divulgado, né? E muitas mulheres hoje estão aí diante de uma gestação indesejada, né? E que ficam buscando uma solução. Já e pulamos o aborto aí, né? O que mais se fala é do aborto, né? Que é ilegal, né? Ele é permitido por 3 situações específicas, mas fora isso ele é ilegal, enquanto nós temos uma situação legal nos 2 aspectos, né? Porque está previsto em lei, legal porque, puxa vida, está salvando a vida de 2 pessoas, da genitora e da criança. Então nós temos aí uma forma de combater o aborto, porque nós sabemos que ele gera muitos prejuízos, às vezes biológicos, psicológicos, emocionais, até espirituais. Nós temos um direito que vai assegurar a essa mulher um acolhimento adequado, porque quando nós acolhemos essa mulher que manifesta durante a gestação, no momento do parto, ou até em média 45 dias depois, nós estamos dando para ela todo o suporte. Ela pode falar, ela é encaminhada para o setor psicossocial, ela é encaminhada para um atendimento médico especializado, dependendo da situação da gestação, não é? E a criança também, porque aí a criança que é entregue via sistema de justiça, nós sabemos para onde ela vai. Ela é entregue para uma família que está cadastrada no Sistema Nacional de Adoção, ou seja, aquelas pessoas que querem adotar, que buscam a justiça, que se preparam como pretendentes, essas é que vão receber a criança. Com isso a gente combate aborto, a gente combate o abandono de bebês, né, que a gente cada dia mais nas mídias a gente consegue verificar isso, a combate o tráfico de crianças, e olha, caros ouvintes, não pensem que isso não ocorre, acontece muito, tráfico de órgãos de crianças, não é? Então, só tem benefícios nesse direito que a gente vai estar falando aqui sobre ele. Agora, eu acho que é uma das perguntas que você mais recebe. Por que Mariana?
Ou é só eu que estou fazendo? Não, todo mundo pergunta. E aí eu vou dizendo o seguinte, também está atrelado ao primeiro caso de 2018. É que quando nós falávamos da situação, né, e aí nós reunimos a rede e discutimos durante 8 meses, Juninha, a gente ficou... Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, chamamos o município, então, com representantes, Conselho Tutelar, Instituição de Acolhimento, Secretaria de Educação, de Saúde, Assistência Social. A gente só, né, toda vez que ia se referir ao caso dessa jovem, a gente deu o nome fictício de Ana Maria. Então, Ana Maria, que gerou Mariana. Ana Maria que gerou Mariana, Ana Maria, o caso Ana Maria que gerou Mariana, E aí, quando nós construímos o programa, né, e aí ele foi oficializado num termo de cooperação interinstitucional. Você vai ter que falar essas instituições aí. Entre os 5 eu vou falar assim, ó, é um programa de um monte de instituição. Isso. Então, quando nós construímos o programa, né, e aí, que nome que a gente vai dar? E aí, verificamos que o nome mais falado, né, nas nossas reuniões era Mariana, né, que é aquela criança que foi gerada e que nós hoje não sabemos o que aconteceu com ela, porque como a jovem era de um outro município, nós não acompanhamos. Eu espero que esteja muito bem, porque se ela foi a vítima para gerar um programa na dimensão que ele está hoje, né, nós só temos que agradecer a essa jovem. Então eu espero que esteja tudo bem com ela e com a criança, né, e que aquela intenção de não ficar com ela, de repente com o que aconteceu, né, tenha causado uma reviravolta positiva na vida dela. Então aí ficou Marianas, para que nem as Marias e nem as Anas, ou seja, nem as suas gestantes, suas mães, suas genitoras e as suas crianças possam passar por violações de direito como aquela jovem, aquela criança no primeiro momento passou. Quais são as instituições? Eu preciso saber. Então vamos que lá. É um programa Pode falar. Interinstitucional, quer dizer que são muitas... Na verdade, são 5 instituições, né? São as principais instituições envolvidas em processar o direito, efetivamente, da mulher que entrega. Então, é o Ministério Público, aqui pela 10ª Promotoria de Defesa dos Interesses da Criança e do Adolescente, é a Defensoria Pública, representada também pela doutora Daniele, que é da Defensoria dos Interesses da Criança e do Adolescente, a Vara da Infância e da Juventude. Então, entra o Judiciário. Isso, do Poder Judiciário. Nós temos um município que tem um papel fundamental, e eu vou falar disso daqui a pouquinho, né? Representado aí por diversas secretarias, mas a instituição, né, a pessoa jurídica é o município de Sete Lagoas, e claro, a instituição onde essas crianças vêm ao mundo, né, que é o Hospital Maternidade Nossa Senhora das Graças. Então, só instituição forte. Sólida, grande. E aí me leva a pergunta, qual é o tamanho desse programa? Quantas pessoas já assistidas? Como funciona hoje? Para onde essas crianças vão? Isso. Olha, o programa, a gente trabalha com ele com um serviço de formiguinha, não é? Porque hoje, felizmente, dentro do ambiente desses órgãos, né, falar do programa Marianas, as pessoas todas já conhecem. Mas a gente tem um problema sério, Juninho, assim, que é um grande desafio para o programa, são as rotatividades de profissionais que nós temos, tanto no Hospital Nossa Senhora das Graças, como no município de Sete Lagoas. Então, cada ano que sai uma leva de profissionais e chega outra que tem desconhecimento, então nós retomamos toda a capacitação, aquela formação. Então a gente fica fazendo muito serviço de formiguinha. Quando a gente acha que vai avançar, a gente volta. Acha que vai avançar, a gente volta. Para dizer isso da dimensão do programa. Mas é um programa que ele tem enquanto limite o município de Sete Lagoas para fins de acolhimento das mulheres que estão na rede de acolhida de Sete Lagoas, mas considerando que nós temos uma maternidade que atende mais de 30 municípios, nós temos ali uma equipe preparada que, se uma mulher de qualquer um desses municípios que, né, tem convênios aqui com a maternidade, manifestar a sua intenção da entrega, essa equipe dá o suporte e já comunica esses municípios. Eu ia só uma pausa nisso, porque tem algum suporte do SUS? O serviço, se a gente for considerar, é todo público, né? Na nossa rede de saúde. Porque se for pelo SUS é quem chegar, né?
Sim. Independente da procedência. Agora, se for um serviço somente do município, aí pode haver essa restrição. Não, mas a questão do serviço prestado pelo município, ele é todo vinculado ao Sistema Único de Saúde, não é? Porque o sistema público do município ele se vinculado ao SUS, então, ao Sistema Único de Saúde. Onde vem a mãe? Não, mas a questão é que, quando a gente vai falar da entrega voluntária, ele está mais vinculado à comarca. Por quê? A mulher de Sete Lagoas que manifestar a intenção, a comarca é Sete Lagoas. Qualquer outro município, porque a comarca de Sete Lagoas é composta de 8 municípios. Então, se for uma mulher de Fortuna de Minas, Cachoeira da Prata, Jequitibá, Funilândia, Santana de Pirapama, mais alguns aí, né, para dar os 8, Inhaúma, qualquer mulher desses municípios, a competência para processar o direito é o fórum aqui de Sete Lagoas, não é? A estrutura enquanto articulação de rede é que é Sete Lagoas. Por isso o programa ele está no âmbito de Sete Lagoas. Mas os efeitos das SOAS atingem todos esses outros municípios da comarca e eu digo para vocês, estamos indo além fronteiras, porque a comarca de Paraupeba, né, que está aqui do lado, lá nós temos feito capacitações para os municípios de Caetanópolis, de Cordisburgo, de Araçaí e da própria Paraupeba, para que saibam o que fazer quando tiver um caso. É um processo inovador daqui? Porque o caso aconteceu aqui. Sim. Né? Vocês começaram a pesquisar, descobriram que existe essa questão legal e criou-se o programa. Sim. Já você antes, não depois fica mais fácil de procurar, mas antes, você tinha conhecimento durante sua pesquisa de outro similar ou tudo saiu daqui? Não, nós baseamos a formação, a construção, né, do nosso programa e da implantação dele num programa de Recife. É um programa Acolher, foi criado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco em 2011. E aí nós estávamos aqui em 2018 construindo e nos baseando nesse programa lá, porque ele estava muito à nossa frente. Mas eu falo para você, Juninho, que eu fiz uma pesquisa, né, no ano passado, e das 297 comarcas que nós temos em Minas Gerais, só para você ter uma ideia, né, eu só consegui localizar 3 programas em nível municipal como o nosso. Então, o nosso, o de Uberlândia e de Uberaba. Hoje, eu sei que a partir dos tribunais de justiça, que aí em Minas criou o programa Entrega Legal, tem sido fomentado essa articulação em outros municípios. Mas até então, oficiais seriam 3 programas, pelo que eu tenho conhecimento. Né? Eu fiz uma pesquisa, um questionário para todos esses municípios, todas essas comarcas, e das 297, só 41 responderam, e das 41 que responderam, só outros 2 municípios que tinham, portanto, seriam 3. Eu tenho certeza que depois de hoje agora, você vai aparecer um monte de gente vai procurar. Ninguém te respondeu, agora vai todo mundo te procurar. Mas me conta a coisa, vamos fazer uma coisa bem lúdica aqui, como funciona? Quando a pessoa procura, quem procura, e aí como é que vai desenrolar isso aí? Sim. Se alguma mulher tem esse desejo de fazer entrega, se ela quer conversar só a respeito, esclarecer um pouquinho mais sobre como que é feito, ela pode procurar qualquer uma das portas de entrada, que é como a gente chama. Mas aí quando? Gestante ou depois de ter e até quantos anos? A partir do momento que ela se descobre grávida e que ela não se vê com intenção de exercer a maternagem, ela já pode, sabendo que está grávida, buscar informação. Né? Então, se ela quer só, eu quero ter mais panfleto, eu quero ter um panfleto, eu quero ler a respeito do tema, eu quero só saber como é que é isso, né? Ela pode procurar qualquer porta de entrada. Conselho tutelar, pode ir em qualquer dos equipamentos da assistência social, ela pode ir no CRAS, pode ir no CREAS, mas normalmente elas vão na Estratégia Saúde da Família, que é de onde a maioria delas viu um cartaz lá e buscou o local adequado para comunicar a sua intenção, que é o setor psicossocial. Então, vamos lá. Repetindo. Se ela quer só ter alguma informação, qualquer porta de entrada. Gestante. Pode ser. Nós estamos falando da gestante. Gestante. Está indecisa, engravidou, não sabe o que fazer, como fazer. Isso.
Ou também ganhou um neném, mas quer se informar melhor, ela pode, se quer só ter informação a respeito dele, ela pode procurar, e nós temos tentado fazer com que cada uma dessas portas de entrada tenha lá um panfletinho informativo para dar ela algumas informações. Inclusive, nós estamos precisando de panfleto, já vou anunciar, quem quiser ajudar, Isso nós estamos precisando de 1000 panfletos aí, cada um custa Exatamente. R$1. Cada um custa R$1, viu, gente? Então, é verdade. Não, cartaz que custa R$1. O panfleto Meleiro custa 140. É R$140? Sim, 1000 Ô, panfletos. gente, me ajuda aí, ó. Eu vou começar agora o programa. Estamos em campanha. Ó, nós estamos começando agora o programa. O milheiro dos panfletos. Não, mas eu quero o cartaz. O cartaz é que é o grandão. Isso, cartaz. O cartaz, ó, o cartaz custa R$1. Elas precisam fazer 1000. Viu? Então, tá valendo agora, manda os. Tem Pix, não? Tem Pix, mas aí a gente fala. Já a gente fala, mas é porque, gente, já tô aguçando aqui, tem meia hora pra vocês ajudarem, tá? Já eu volto falando. É verdade, viu? É verdade. E aí, mas aí vamos lá. Então, Primeiro, a gestante. Isso E aí. até quando ela pode deixar a criança? Até que idade? Então, peraí, vamos por parte. Primeiro que ela pode ser gestante, pode ser no momento do parto, ou pode ser em média até 45 dias, ou 2 meses, 60 dias, que é o tempo do puerpério, né? Que a gente tem que deixar passar aquele momento que ela pode estar, de repente, vivendo um momento emocional muito atribulado, ela tem que estar muito consciente da decisão, sabe, Juninho? Então, em qualquer desses momentos, repetindo, se ela quer só obter uma informação, qualquer porta de É entrada. porque às vezes a mãe tá ouvindo lá com um menino grande já não se enquadra. Não até se enquadra. 2 meses de nascimento. A gente está falando de recém-nascido, né? Agora, se ela quer, não, eu quero fazer isso, né? Ela se via pensando, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer com essa criança, eu não quero ficar com essa criança, eu estou com essa gravidez indesejada, e ela já tem, assim, uma leve decisão, né, assim, ou indecisão a respeito de fazer essa entrega, aí ela pode cortar caminho, ela não precisa, a mulher não precisa passar por nenhuma outra porta de entrada. Ela vai direto lá no setor psicossocial da Vara da Infância e da Juventude. Se essa mulher é de Sete Lagoas, ela vai vir aqui na rua José Duarte de Paiva, lá no fórum, e procurar, olha, eu quero falar no setor psicossocial da Vara da Infância. Se ela não souber falar isso, falar, é um negócio do Marianas. Eu quero falar sobre a entrega voluntária. No Marianas, eu quero o programa do Marianas. Marianas. Isso. Ela vai ser encaminhada para a Vara da Infância, porque em Sete Lagoas tem uma vara específica da infância e da juventude. Agora, lembrando, Juninho, nós estamos falando de um direito que é nacional. Então, eu vi que você falou que a Rádio Muzirama atinge cento e quantos municípios? 150 cidades à vista, porque então, pela internet vai ter gente na Austrália. Exatamente. À vista dá 150, mais Belo Horizonte, mas pela internet tem muita gente que escuta, Goiás. Então, olha, o direito é nacional. Então, a mulher em qualquer lugar desse Brasil, se ela tiver intenção de fazer a entrega, é direito dela, ela vai procurar o fórum da comarca onde ela reside. Então, quem mora em Sabará, lá é comarca, ela vai procurar o fórum de Sabará. Se ela mora no Cerro, né? Ela vai procurar o fórum da comarca do Cerro. Então, ela tem que fazer isso, procurar o fórum da cidade onde ela reside, para mostrar, olha, eu quero falar sobre entrega voluntária. E ela tem que ter seu direito respeitado. Aqui em Sete Lagoas, ela vai direto ali na José Duarte de Paiva, onde é o fórum, e vai falar no setor da infância e da juventude. É assim que se processa. A partir disso, Juninho, tudo é sigiloso, tudo vai acontecer segundo a vontade dela. Se ela quiser manifestar, já vou adiantando uma pergunta que todos fazem, mas e o pai? E o genitor? Quem decide é só a mulher? Se ela quiser, ela vai declarar o nome do genitor. Se ela declarar, ele obrigatoriamente tem de ser ouvido. E aí ele vai manifestar se ele quer ficar com a criança ou não, se tiver condições, ou então ele vai falar, não, eu também concordo com a entrega, porque a gente não tem vínculo, a gente não tem um relacionamento, eu não quero ficar com essa criança, e vai concordar e vai entregar. Os dois, depois que a criança nasce, tornam a refazer, né, a conversar, e vão decidir novamente se vai mesmo manter aquela decisão ou não. Porque uma coisa é muito importante ser dito também, Juninho. Se a mulher manifesta durante a gestação,
A criança é uma expectativa, não é? Porque pode acontecer muitas intercorrências até o momento do parto. Então, nós precisamos aguardar, porque a gente já teve casos aqui que quando a criança nasceu, a mulher mudou, ela falou, não vou dar conta, não consigo entregar, mesmo já tendo anunciado antes, né? E se ela lá na maternidade falar, olha, não, eu não dou conta, eu quero ficar com a criança, eu não vou entregar mais, ela vai sair da maternidade com a criança no seu colo. Mas aí você me tocou num ponto muito importante. Ser pai também é um direito. Sim. Né? E existe eu imagino que exista um estudo social, a ciência social, quando tem tempo para isso, porque se a mãe tiver algum problema mental, alguma retaliação, e afastar essa criança do direito do pai de opinar, ou às vezes o pai nem sabe que vai ser pai. Então, mas não aí é um direito dele também? Mas aí nós temos que falar o seguinte, né? Todo homem devia se preocupar com quem ele está transando e aí pensar em procurar essa mulher depois para ver se ela não engravidou. Porque nós, mulheres, né, se estamos no nosso período fértil e não estivermos tomando nenhuma medida anticoncepcional, é muito provável nas nossas relações sexuais engravidarmos. Então, já te adianto que a maioria dos casos, né, a maioria não, nós só tivemos, a maioria esmagadora, nós só tivemos a identificação de 2 genitores. Dos 27 casos, já vou te falando, né, que nós já atendemos até hoje nesses 5 anos. Ou seja, elas eram mulheres que estavam solas. E os dois quiseram? Quiseram doar a criança? Sim, num caso sim, o outro não. A outra sumiu. Né? O outro, ela permaneceu com a criança, não é? Mas então nós temos aí uma responsabilidade paterna muito omissa. E aí nem vou falar de números aqui que estão lá no registro de crianças, sabe, nos cartórios de registro civil, que assim, são escandalizadores os números de registro de crianças só com o nome da mãe, porque há uma omissão total dos homens nesse aspecto. Mas se a mulher quiser indicar o suposto genitor, como eu disse, ele necessariamente tem de ser ouvido. Agora, se ela não quiser e pedir sigilo com relação ao suposto genitor, ela não precisa falar, e mais, se ela pedir sigilo também com relação à família extensa, olha, eu não quero que a minha criança fique com a família extensa, também é direito dela. Por quê? E aí, Juninho, na semana passada foi veiculada uma matéria aí, né, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu por uma mãe de Minas Gerais que ela poderia entregar a criança sem indicar o genitor e a família. Por quê? Porque se a mulher, e aí em muitos casos que ela sofreu uma violência sexual, engravida e não vai dar conta de conviver com essa criança, ela não suportaria ficar vendo essa criança no âmbito familiar. E nós precisamos entender isso. Só o fato dela optar por não abortar, por não abandonar, é um grande feito, é um grande ato de amor. Agora, querer que ela continue passando pela vitimização, pelo sofrimento de ficar olhando para a criança, que ela, né, tenha sido gerada de uma violência sexual, é querer demais para essa mãe, não é? Então, por isso a importância de não termos preconceito, de não fazermos julgamento e de acolhermos essa mulher, né? Se ela vai decidir, né, manter a decisão, é outra história. Depois que a criança nascer, ela vai externalizar essa vontade, né, ratificando ou não, numa audiência que o juiz vai marcar. E aí tem que estar presente a defensoria, tem que estar presente o Ministério Público. Por quê? Ela tem que estar muito consciente do ato, porque ele gera responsabilidades e gera consequências. A partir do momento em que ela confirma a decisão dela na audiência, ela tem mais 10 dias para desistir ou não. Aí perdeu o direito de mãe. Isso. Aí vai perder, né? Então, se a gente está falando, se ela teve toda a gestação para pensar, ela teve depois, se ela manteve a decisão, a juíza marca uma audiência entre 10 e 30 dias, dependendo do estado emocional, psicológico dessa mãe, e a partir dessa audiência, mais 10 dias que ela tem para desistir. E agora, a partir do momento que ela não se manifesta nesse prazo, aí sim, é aquela coisa do direito. Transita em julgado, a sentença que é dada ali na audiência, e a vida que segue, né? Que segue com um acompanhamento psicológico, onde existe essa organização da rede, né? E é a vida que segue para essa mulher. Essa criança vai para adoção? Vai para adoção. Aí ela entra numa fila de adoção? Não, a criança
recém-nascido não fica em fila, né? Porque o que mais as pessoas pretendentes habilitadas querem é recém-nascido. Tanto que, em média, demora-se 5 a 6 anos, né? A pessoa que é habilitada, pretendente habilitada para adoção, que está aguardando recém-nascido, verá isso um bom tempo. Eu ia criar um problema para você, mas então ele não vai existir. Que eu ia falar, porque nós estamos falando da questão jurídica, que 10 dias, assinou os termos, foi na audiência, tem 10 dias, a mãe não manifestou. Depois ela vai e se arrepende. Ela não poderia adotar se ela não entrar na fila, né? Não, porque aí vai o próprio qualquer... filho. Não, primeiro que não, né, não teria essa possibilidade. Não a mãe não pode adotar o próprio filho? Não teria. Primeiro que ela não ia conseguir, porque se você for considerar, existe uma fila de pretendentes. Isso que eu ia falar. Não mas é? se ela legalmente não. Não, possivelmente ela não vai conseguir. Por quê? Porque a partir do momento que entra, ela vai ter que se habilitar para adoção, entrar na fila como os demais, né? E aí... Mas há algum impedimento legal? Para ela entrar na fila, não vai entrar na fila. Mas da própria mãe, da própria criança... Adotar o próprio filho, tem algum impedimento legal? Juninho, não vejo esse impedimento. Só acho quase impossível, considerando o número que nós temos hoje de pretendentes na fila e que a maioria deles quer recém-nascido. Então, a partir do momento que passa esse prazo, e aí eu já digo para você, e que ela não se arrepende... o juiz comunica, né, certifica-se isso, né, no processo, que não houve arrependimento, esse processo desce para o setor psicossocial e aí a psicóloga da vara vai acionar os primeiros candidatos, primeiros pretendentes, né, e aí nós conhecemos, porque nós tivemos 9 casos já, né, os 18 mulheres desistiram da entrega durante o processo e apenas 9 das 27 ratificaram a vontade e entregaram efetivamente a criança para adoção. E aí eu inclusive conheço famílias que receberam, uma delas vai estar participando do seminário do dia 29 de novembro, que a gente ainda tem que falar dele também, muita coisa, não é? Mas aí você vê assim, por que tem que ter esse prazo de olha, acabou, encerrou, não dá mais. Tem que ter esse trânsito em julgado, porque tem famílias esperando há 5, 6, 7 anos pelos seus filhos adotivos. E a criança não é mercadoria, né? Criança não é mercadoria. Não quero. Exatamente. Não ama ou não ama. Né? Exatamente. Ou quer ou não quer cuidar, não é? E aí, nesse caso, elas não querem, elas abrem mão desse poder familiar, né? Desse direito aí ao cuidado. E aí, quando nós acionamos, né? Essa família se prepara, é uma loucura, assim, né? Quando você ouve os depoimentos das famílias que estão aguardando e que aí chega a identidade da criança é preservada? Com certeza. Eu falo para a mãe, desistiu, não tem mais ação sobre a criança? Não tem. A partir do momento em que não há o arrependimento, né, encerra-se inclusive o procedimento da entrega voluntária para se instaurar um novo procedimento, que é o procedimento da adoção, né, então para que o pretendente receba a criança num primeiro momento enquanto guardiões, né, passando o prazo de convivência dos 90 dias, ele entre com o processo de adoção, exatamente para que não dê oportunidade da mãe biológica saber para onde e para qual família a criança está sendo direcionada, porque senão, Juninho, não existe segurança jurídica, não é? Quando nós preservamos o sigilo dessa mulher, nós também estamos preservando o sigilo daquela família que vai receber. Agora, uma coisa é muito importante, no registro da criança vai constar e vai ficar esse processo arquivado, ainda que de forma digital, sempre, né, até ela alcançar a maioridade, porque para a criança, dentro do seu direito personalíssimo, ela tem direito a saber a sua origem biológica. Então, se em algum momento da vida, né, essa criança depois de adulta, depois de ter capacidade, queira saber sobre a sua origem biológica, ela tem acesso ao processo. Agora, a mãe que fez a entrega não tem acesso ao processo da entrega da criança para uma outra família. Hoje eu estou aqui com a Cristiana, o pessoal já está mandando pergunta, porque é um assunto, como eu disse, olha só. Boa noite, Juninho. Menino, eu não sabia disso. Que projeto maravilhoso. Parabéns mesmo para todos. Agora uma pergunta. Será que isso aumentou a taxa de mulheres e meninas novas que engravidam? E tipo, eu não quero, vou dar, engravida de novo e de novo e de novo. Enfim, não estou criticando, mas o projeto é lindo. Melhor que eu que fiz um aborto, melhor que fazer um aborto e impor em risco a vida de duas. Exatamente. Né? Pois é, ela quer fazer a B, primeiro que não é um projeto tão conhecido assim. Não. Né? E eu não sei também o grau de responsabilidade do projeto,
Eu falo assim, para criar essa... Não, eu falo assim, não é tão conhecido assim, para criar essa popularidade, vamos fazer menino e deixar lá. Não, mas não né? é isso, Isso não que eu tô se falando. faz, Juninho, sabe? A gente Ao não ponto existe... de criar de criar essa cultura. Isso. Não é? Isso que eu quero Não, dizer. olha, caro ouvinte, aí eu já vou adiantando, né, que a gente não vê isso em hipótese alguma. Dizer que nós temos só 27 mulheres que dentro de 5 anos manifestaram interesse. Mas eu estou falando sério, eu acho que vai aumentar. As pessoas não sabem disso. Exatamente. Mas não é que vai aumentar fomentando a fazer filhos e a entregarem. Não. Nós podemos sim aumentar e vamos ficar muito satisfeitos se esse número aumentar, se proporcionalmente diminuir a quantidade de abortos, se proporcionalmente diminuir a quantidade de abandonos de bebês em matagais, igual nós tivemos aqui 2 fetos no cemitério, nós tivemos um feto encontrado no aterro sanitário, né? Nós já tivemos um feto encontrado dentro de um saco de lixo, e aí um caminhão passou por cima, sentiu alguma coisa, quando abriu era um bebê, não é? Então, vai aumentar, e que bom que aumente, porque seria uma hipocrisia nós falarmos, né, de que existe um altíssimo, milhares de crianças são abortadas neste momento, e nós não concebermos o acolhimento adequado dessa mulher para salvarmos 2 vidas. Você tocou num ponto que é salvar interessante. a vida da mãe e da criança. Que a pessoa fala, não pode aborto, é proibido aborto, e não dá solução, né? Não dá solução, e é exatamente isso. E nós não estamos falando de uma prática que acontece de agora. Só no Brasil, nós temos notícia, desde o Brasil colonial, né, dos bebês que eram entregues voluntariamente através das rodas dos expostos, que era um artefato colocado em mosteiros, em santas casas, e de madrugada a mulher ia ali, deixava a criança furtivamente e ficava lá para as freiras cuidarem, né, e foi uma forma importada da Europa, né, na época do Brasil colonial, que pensa, sem saneamento básico, sem sistema de saúde, sem nada, eram crianças sendo vistas nas ruas, recém-nascidos comidos por bichos, por animais, e aí entenderam, né, trouxeram essa prática da Europa para instalar no Brasil, para tentar salvar mais vidas. Essas rodas dos expostos estiveram no Brasil atuantes até 1950, depois disso foram tiradas e não deu outra oportunidade para a mulher, porque aí nós temos, né, a lei que criminaliza o aborto, mas não deu a opção para a mulher que não quer exercer a maternagem. Então, nós ganhamos quando o legislador, em 2019, inseriu essa possibilidade no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que nós fazemos hoje é tentar diminuir os números, né, de abortos, os números de abandonos, dando possibilidade para aquela mulher que já pensava em não ficar com essa criança e estava querendo arrumar um jeito de se livrar dela, nós estamos dando a ela o direito de entregar a criança da forma correta, salvando a vida da própria genitora e resguardando a vida da criança, que tem direito à vida e a uma nova família. Eu imagino que tenha todo também um amparo psicológico. Nós estamos falando de uma questão muito importante, uma questão social, uma questão familiar, uma questão psicológica, uma questão maternal. Existe todo esse... Porque são casos diferentes. Eu imagino que uma coisa é a mãe procurar com 2, 3, 4 meses de gravidez. Outra coisa é a mãe procurar com que não dá tempo mais. Quando ela está no hospital para ganhar o neném. Né, não é? Então, existe esse cuidado, inclusive até na tentativa de... Não falo de convencimento, mas de esclarecimento da mãe. Sim, aí sim. Existe, porque realmente se não tem que convencer. Sim. Senão pode ser pior, mas é necessário esclarecer, olha, vai acontecer... Existe esse amparo então, psicológico? Juninho, o programa, quando a gente fala de programa, é exatamente para isso. Porque enquanto rede nós articulamos, né, tanto os poderes jurídicos aí, né, que envolve a questão legal, mas a rede. E lembra que eu falei atrás da importância do município? É o município que vai dar esse suporte do atendimento médico, do atendimento pós-entrega, né? Porque quando a mulher ela desiste da entrega, ela tem que ser, inclusive está previsto na lei, acompanhada durante 6 meses, né? Primeiro, para a gente garantir que foi construído um vínculo que ela não queria construir. Segundo, até para a gente ver se essa criança não vai ser entregue de forma ilegal para uma outra família. É importante até ressaltar, né, juridicamente aqui, que às vezes a mãe não dá, mas a justiça pode tomar.
Exatamente. Né? Às vezes ela conhecimento de qualquer entrega de bebês para famílias não cadastradas no Sistema Nacional de Adoção, o Ministério Público pode entrar com uma ação pedindo a retirada dessa criança para que ela seja encaminhada para a instituição de acolhimento e seja acionada. Eu falo até a questão dos maus tratos. Às vezes a mãe não entrega, mas destrata a criança, tem maus tratos contra nela. Então, às vezes, então a justiça pode tomar. Porque às vezes não sabe disso e leva o menino para casa, mas não sabe que pode ficar sem. Isso. Só que aí, ao invés de ser uma entrega voluntária, vai acabar sendo uma perda de poder familiar, né, por violar direitos aí da criança, gravemente os direitos da criança. Né? Então, a gente tem isso. Então, você falou um ponto interessante. É muito antigamente era mais, né? Hoje as pessoas estão mais esclarecidas, mas eu imagino que onde existe a desinformação também pode acontecer. Sim. Você acabou de falar que a pessoa ela não pode dar à luz, entregar a criança para quem ela quiser. Não. Não pode dar. Ela tem, se ela for porque eu vou dar para uma tia, eu vou dar. O filho do cunhado do vizinho que não tem filho, que é muito legal, entrega para ele. Legalmente, ela tem que procurar a secretaria. Justiça. E aí vai ser o juiz, o promotor e toda a assistência dele vai ensinar para onde as crianças devem ir. Exatamente, Juninho. Porque o que a gente evita? Isso foi uma prática também, né? Porque você deve ter parente aí que é adotado dessa forma. Eu tenho um primo de criação. É o famoso de criação, né? De criação, né? Mas que a gente trabalhou sabe na casa. Que a gente sabe que muitas vezes não tem os direitos dos filhos adotivos, porque não foram adotados, né? Muitos viraram escravos domésticos, não é? Então, quando a gente faz pelo sistema de justiça, a gente evita também isso. A gente combate essa entrega ilegal ou a adoção brasileira, né? Que é aquela que quando a mulher não vai ficar com a criança, entrega para uma outra, aí o companheiro dela vai lá e registra no cartório como se fosse filho dele, né? Biologicamente não é, mas vai lá e registra, não é? E aí fica-se por isso mesmo, só que isso é uma adoção ilegal, né? Muitas vezes depois não muda o nome da mãe, permanece a biológica e fica aquela confusão toda, né? Que causa para a criança muitos traumas, muitas dificuldades e entraves às vezes, porque está registrado em nome da mãe biológica, não passa para a mãe que está cuidando. E aí não separa aquele contato, depois a mãe volta, e aí não ela tem aquele direito, sigilo. Exatamente, porque ainda está em nome da mãe biológica. E aí vira novela do SBT. Exatamente. A mãe fala que é dela, o menino não sabe de quem que é. E aí aquela coisa bagunça do ouvinte ficar tomando partido sem saber, e aí vira aquela confusão. Então, gente, olha, a melhor forma é sempre fazer pela via judiciária, né? Então, se nós temos uma mãe que não quer ficar com a sua criança, não entregue para o filho do cunhado vizinho. Não aborte. Não aborte, se não tem como acolher a criança, a criança não tem culpa de nada do que foi feito. E aí ela ainda vai receber um acompanhamento, né? Se for aqui em Sete Lagoas, tem todo esse suporte, né? De assistência social, de medicina, de psicologia. Mas eu tô sabendo aí que vai ter um seminário sobre esse assunto. Então, nós temos que falar desse seminário aí. Exatamente. Vamos cantar parabéns para o programa Marianas, que ele está comemorando 5 anos, né? Cheio de dificuldades, com desafios, mas nós temos que comemorar, né? Nós já capacitamos mais de 1.500 profissionais ao longo desses 5 anos, muito trabalho de capacitação, de difusão do direito, e aí no dia 29 de novembro, né, nós estaremos realizando com o apoio da Câmara Municipal, porque vai ser lá no plenário da Câmara, o seminário de comemoração dos 5 anos do programa do Marianas, né? Ele inicialmente, nessa primeira semana, agora as pessoas que estão se inscrevendo são vinculadas a algumas instituições convidadas, porque nós estamos chamando as faculdades, chamando as instituições de medicina que nós temos aqui, não é, para que os profissionais possam sair das faculdades já sabendo sobre o direito à entrega voluntária e como ele deve se processar, né? Então nós precisamos que o profissional de psicologia, de direito, de enfermagem, os médicos saibam que isso existe para não violar os direitos quando a mulher manifestar a sua intenção, né? Então, nessa primeira semana, porque nós iniciamos olha as inscrições agora. Isso é importante demais, falar na igreja, falar em todo lugar, porque todo mundo bate no aborto, todo mundo discute o aborto. Exatamente. E pela primeira vez estou trazendo aqui para muita gente uma solução legal
legal, Isso. né? Então é porque é desconhecimento. Então eu estou repetindo isso porque é uma solução para criança, para mãe, para igreja, para o advogado, para o delegado, viu, gente? Não é obrigado a ficar com a criança e tem gente que quer e muito essa criança que você não quer. Isso, com certeza. E aqui eu posso dizer, Juninho, até se me permite, mas nós temos um apoio muito grande, pelo menos da Igreja Católica, né? O bispo Dom Francisco, quando nós demos o conhecimento do programa para ele, ele inclusive mandou fazer vários cartazes, sabe? Gente, vão ajudar os cartazes aí, é R$1 o cartaz. Eu ainda tenho que falar disso também. Mas vamos lá, vamos falar do seminário. Vamos falar do seminário. Então, no seminário a gente vai ter, né, vai ser no dia 29 de novembro, vai ser das 13 às 17h30. Nós vamos trazer um profissional, inclusive lá de Recife, que é o Paulo André, ele é psicólogo judicial, para falar sobre os aspectos psicológicos dessa mulher que faz a entrega e que merece o nosso respeito, porque ao invés de cometer um aborto, de fazer um abandono, ela entrega como um ato de amor para que essa criança seja cuidada por uma outra família, né? A gente vai ter lá um depoimento de um casal que recebeu uma dessas crianças entregues voluntariamente para demonstrar a segurança jurídica que nós passamos para a mãe que está fazendo a entrega e a segurança para essa criança de estar indo para uma família cadastrada no Sistema Nacional de Adoção. E então a gente vai celebrar juntos e buscando parceiros. Quem pode ir lá? Então, neste primeiro momento, são profissionais atrelados a essas instituições só convidados, que nós convidamos. Então. Só convidados. Sim, mas aí a partir da semana que vem, nós estamos, porque tem um número limite, né, Juninho? Lá comporta só 188 pessoas. Nós já fizemos, dia 29. Dia 29. Você vai fazer o seguinte, quando acabar os convites, você me fala que eu anuncio na rádio para você. Beleza, então. Fala, quem quiser ir. Quem quiser participar. Inclusive, se tiver uma mãe aí que não quer falar nada. Exatamente. Uma gestante aí, né? Pode também, pode ir lá. Ter informação. Agora, ginecologistas, obstetras. Sim. Aí você me manda um zap. Sim, falando, olha, tem vaga, Juninho, isso. Pode anunciar aí para o pessoal participar. Isso mesmo. Porque é isso, gente, quanto mais a gente tem informação, né, a gente pode ajudar as pessoas, a gente pode orientar adequadamente e pode conduzir. Porque a mulher que tem esse interesse, ela precisa chegar na vara da infância e da juventude, da comarca onde ela reside, e ali sim, ela vai ser orientada, vão falar para ela sobre como que se processa, quando que ela pode existir, o que ela tem que fazer, né, qual que é o prazo de arrependimento, quais são os efeitos dessa entrega, para que tanto se assegure os direitos dela, quanto os direitos da criança. Queria que você falasse, tem uma participação interessantíssima aqui. Vamos lá. Mas não vou falar dela primeiro, depois eu falo para você falar do meio de contato, tá? Um caso real aqui, a pessoa pediu para não se identificar. Okay. Olha só, eu tenho uma irmã que tem 5 filhos, mas não criou nenhum. Só uma menina de 2 aninhos que vive com ela. Ela é alcoólatra e usa droga. Meu irmão viu ela na rua Santa Juliana, tarde da noite, com a menina, e a menina não tem, às vezes, nem comida. Ela quis dar para o pai, mas o pai não quis. Será que você consegue um endereço de onde ela vive? Me ajudaria para que alguém fosse lá ver o estado da criança? Só quero que seja sigilo, porque ela conhece muito vagabundo e pode fazer alguma coisa comigo. Nós temos vários problemas aqui. Nós temos o problema de uma mãe, que é usuária de drogas, de uma criança, né, e uma tia que está interessada. Quem eu mando ela procurar, né, porque a justiça também pode dar amparo para ela, se ela pode ir de forma anônima. Sim. A primeira coisa, ela não especifica aí a idade da criança, 2 aninhos. Não é? Ah, tá. 2 aninhos. Não é caso de entrega voluntária, né, Juninho? No caso, ela falou que ela teve dos 4, ela já fez. Sim, sim. Esse aqui ela está falando que está com a mãe passando necessidade. E que está em situação de risco, não é? Isso. Se a criança estiver em situação de risco, com violação de direitos, e tem um familiar interessado, esse familiar pode procurar o conselho tutelar, que vai ser o meio mais fácil, né, porque eles podem, inclusive, tentar localizar aí também com o apoio do Centro Pop, que é o centro que, né, acompanha as pessoas moradoras de rua, para tentar localizar essa criança, não é? Localizando essa criança e o conselho verificar que está em situação de risco, pode, inclusive, levar essa criança, se for o caso, para uma instituição de acolhimento, para dar a ela condições de sobrevivência, muitas vezes, que na rua nem está tendo, não é? Então, o primeiro passo dela é aonde? No Conselho Tutelar. Aonde que fica?
Vai depender da região onde ela mora. Era de Sete Lagoas, nós né? temos em Sete Lagoas 3 conselhos tutelares, né? E eles são setoriais. Então tem que ver onde que ela mora. Ela falou aqui na rua Santa Juliana, onde a pessoa fica. Onde a pessoa fica. Não, tô falando onde a... Ela não falou. Ela não Isso. vai, Então, ó, você olha, vai entrar no você Google e vai digitar. Vai lá no fórum, né? Isso, não, Vai lá pode no ir na fórum. promotoria, vai no setor da assistência social do município para se informar qual é o conselho tutelar que você vai procurar, ou então pegar o telefone, E ligar para leva qualquer todas um as deles, informações que ela tiver. para poder te orientarem direitinho o que é que vai fazer. Tá, então nós já estamos... Falei que passava rápido. Já Já está acabando, mas eu quero que você fale rede social, contato, Sim. como pode ajudar. Ó, gente, nós estamos falando de 1000 cartazes. Vocês dão um jeito aí, porque senão vocês não nem... Olha só, então fala pra gente, contato, telefone, Instagram, tudo que você quiser, fica à vontade. Juninho, olha só, o Programa Marianas, a gente tem o Facebook, né, e tem o Instagram, que é o @Programa Marianas, né, lá a gente vai postando todas as nossas ações, lá tem alguns vídeos informativos, tem links de palestra, que se você quiser ouvir mais um pouquinho a respeito do tema, e também pode usar lá, né, o message do Instagram e do Facebook, que a gente vai dando um retorno. Nós não temos sede, o programa não tem sede, né? Ele está vinculado àqueles 5 órgãos que eu falei, então pode procurar também, né, profissionais desses 5 órgãos para se informar mais e ter orientação. Agora, se for alguma mulher interessada em falar a respeito da possibilidade mesmo, se ela for de Sete Lagoas ou dos 8 municípios que compõem a comarca, pode ligar para o 3779-5923. 3779-5923, que é o número do telefone do setor psicossocial da Vara da Infância e da Juventude. Ou então, nossa, é difícil gravar esse número. Liga no número geral do fórum, que é o 3779-7000, né? E aí vai falar, olha, eu quero falar no setor da entrega voluntária, eu quero falar na Vara da Infância, e eles vão direcionar lá. Né, isso se a pessoa for desses 18 meses. Eu estou pensando nisso, não sou da comarca de Sete Lagoas. Você vai procurar qual que é a comarca, qual o seu município pertence, qual que é o fórum, né, vinculado aí, e vai procurar para conversar lá a respeito disso. Programa Marianas, @Programa Marianas, Facebook, e esse telefone que a gente tem do fórum, Não, tá bom? excelente, excelente. Você vai me mandar aí no WhatsApp. Agora, o Juninho também tem meus contatos, sim, né, Juninho? Se sim. precisar, pode alguém entrar em contato com a rádio, ele mas repassa a o meu senha contato. é o seguinte, vai lá no fórum e fala assim, se você está acanhada. Entrega voluntária. Eu queria falar sobre o Programa Marianas. Ou isso, Programa Marianas. Programa Marianas, que nós vamos dar um jeito para você. Tá? Exatamente. Cristiano, eu queria te dar o parabéns por essa iniciativa, para todos as instituições que estão envolvidas. Receba aí o nosso abraço. É um programa de fundo social, de uma amabilidade enorme. De humanização. Nós estamos dando uma solução para aquilo que todo mundo fala. Exatamente. Então, não aborte, mas traga pra gente, não deixe na rua, não deixe sem amor, que tem muita gente querendo. Tem muita gente. Não Eu é quero isso? te agradecer muitíssimo pela oportunidade de estar aqui. As portas estão sempre abertas. Dizer que é um programa que salva vidas, né? O aborto é crime, o abandono é crime, mas a entrega voluntária é um direito. O desamor é o maior dos crimes, né? E a entrega conviver com a criança voluntária com desamor. é um direito e salva vidas. Muito obrigada. Obrigado a você. Gente, isso é mais um bate-papo. Hoje um programa excepcional, de uma finalidade excepcional. Espalhe essa notícia aí, tá? Nós não estamos incentivando largar as crianças, nós estamos incentivando aquelas mães que pensam em não ter essas crianças. Nós temos uma solução, tá bom? Eu encontro vocês no sábado ao meio-dia com o Momento Jurídico. Continue conosco e até a próxima. Tchau! Você ouviu.